Olá, muito bom dia para você que está aqui ao vivo no ICP Academy, a nossa Universidade Corporativa de Inteligência Emocional. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é o autoconhecimento, é buscarmos conhecermos. Como é que, se eu quero conhecer alguém, eu tenho que conhecer primeiro a mim. E olha só, por mais que seja complexo, a única pessoa que vai estar com você desde o nascimento até o último dia é você mesmo. Ou você aprende a lidar com você mesmo, ou você aprende a conhecer você mesmo, ou então vai ter complicações nessa vida. Isso é autoconhecimento. Eu vou estar comigo até o último dia da minha vida. Não tem outra pessoa que vai estar comigo, sou eu mesmo. Então, eu tenho que aprender. E para que eu possa, primeiro, aprender a lidar com descobrir quem é o meu cliente, muitas das vezes eu tenho que aprender a conhecer primeiro eu, porque aí fica mais fácil eu conhecer o meu cliente. Mas a nossa especialista Taline Menezes vai trazer justamente, já que vocês têm aulas de autoconhecimento aqui, então agora vai trazer como eu conhecer o meu cliente. Descubra qual é o seu cliente. Então nós estamos aí, inclusive as aulas estão tendo uma sequência muito importante, né? A Jane falou de oratória, Daniel ontem falou sobre a frequência do sucesso, também falou sobre essa questão de cliente. E agora a Taline, como nada é por acaso, e eles não são combinados não, nenhum professor combinou com o outro. É só uma complementação, por quê? Porque nós estamos no mesma sintonia, na mesma frequência, descobrindo que é o cliente. Taline, bom dia Taline, nossa especialista na área. Eu estou sabendo que você tem muita coisa aí na tua cabeça para repassar para nós. Vamos começar hoje repassando o que é para descobrir quem é nosso cliente. Bom dia, Taline! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Estamos bem. Muito bem. A dona Rosimar está ali treinando, né? Quero só dizer, dona Rosimar, que eu também já treinei, viu? Bom dia, Paeline. Bom dia, Negreiros. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Gente, ó, deixa eu compartilhar um negócio com vocês. Eu tava ali refletindo, né? Eu comecei um processo meu mesmo, pessoal. Ontem eu estava conversando com a colega de treino e ela falando sobre tomar café sem açúcar. Aí, quando eu cheguei em casa, eu falei: eu vou adotar esse negócio de deixar minhas cores mais sem açúcar, né? Diminuir e tudo mais. E ontem e hoje eu já tomei meu cafezinho sem açúcar, viu? E não estou usando a palavra tentar, porque eu já aprendi aqui com negreiros e no ICP que a gente não usa essa palavra tentar. A gente realiza ou não realiza, não é isso? Verdade, você está certíssima. Pois vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre quem é o nosso cliente, não é isso? Ela é uma sequência. Minha tela já está compartilhando com vocês? Não, né? Sim, Sim. Tá sim, tá aparecendo. sim. Está Pronto. aparecendo aqui para mim. Esse nosso encontro, ele é uma sequência do último encontro que a gente teve, no nosso último encontro. Quem lembra? Nós falamos sobre o quê? Eita, professora, faz tanto tempo, né? Eu lembro, eu lembro que a Edinalva participou bastante do nosso último encontro. Esquecer. A tendência foi esquecer, foi? Tiveram uma Bom tendência de dia, dona esquecimento. Jacira. Bom dia.
Vamos lá, vou fazer só um lembrete para vocês. Em nosso último encontro, a gente falou sobre o novo consumidor e tendências, não foi isso? Aí a gente começou a falar um pouquinho sobre como conhecer mais desse cliente, aí demos uma pincelada em pesquisa de mercado. Foi a Maiana, se eu não me engano, que participou bastante. E, e eu fiquei de trazer sobre esse conteúdo mais aprofundado, né, de pesquisa de mercado nesse próximo encontro. Então, hoje eu trouxe para a gente poder abordar. Então, vamos começar aqui. Primeiro, descubra quem é o seu cliente, né? Hoje a gente vai ter como objetivo aprender técnicas, né, de práticas de pesquisa de mercado, entender como segmentar o público e construir a nossa persona, que é aquela pessoa que a gente quer puxar ou atingir para o pro nosso negócio, para nossa empresa. Primeiro, por que que algumas marcas elas vendem tanto? O que que vocês acham? Meu slide mudou para vocês? Mudou. Pronto. Por que que algumas marcas vendem tanto? Bom dia, Bom dia. bom dia, sou Edmar Terezinha. Etaline, eu creio que é questão de divulgação, né? E Uhum, como é feita essa divulgação de forma correta. uhum, Então, atrai a clientela e faz com que eles vendam mais. uhum. Tudo bem. Vamos aqui. Porque tem um produto âncora e sabe se posicionar. Tudo bem, Fernanda. Eu vou pegar essa última frase que tem aqui no nosso slide, que fala assim: não vendem para todos, vendem para pessoas específicas com desejos, necessidades bem definidas. E eu quero que vocês gravem isso, né? Quando a gente vai conversar com o empreendedor e a gente pergunta, quem é seu público-alvo? Eu já até falei sobre isso aqui para vocês. E aí as pessoas falam assim, é geral, é de 18 até 100 anos, pode comprar. E aí eu quero dar um exemplo para vocês. É uma loja de roupa de criança. Uma loja de roupa, de moda infantil. Quem é o público-alvo dessa loja? Crianças, né? Que são os pais que vão fazer compra, mas direcionado para as crianças. Então, o público-alvo são crianças, dependendo da faixa etária que essa loja direciona, né? Que mais? Além da Leudimar, quer colocar aqui seu ponto de vista? Quem é, gente, o público-alvo aí de uma loja de moda infantil? Ó, além dos pais, né, de Nalva Borges, aqui de Salvador, além dos pais, as próprias crianças, né? Porque o que eu observo é que as lojas ela investem muito no, na vontade, ou seja, no que a criança gosta, né? Então, assim, busca roupas voltado como nome, aos desenhos, né, da criança. Então, assim, usa essa parte, na verdade, lúdica também, para poder envolver
Aí eu acredito que a criança, eles também utilizam a criança como público-alvo. Uhum. Vamos lá. Tem uma loja de moda infantil, né? Isso eu concordo no ponto que eles vão direcionar o produto para o público final, que é a criança. Eles direcionam o produto para isso, mas a comunicação, ela não é diretamente com a criança. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim, com Concordo. Sim, certeza, Sim, e sim. até com porque certeza. quem direciona, quem compra são os pais ou alguém que vai dar de presente para essa criança. Então, o público, né, é direcionado para mais Então, voltado para os pais. a persona, se a gente for falar, a persona dessa loja é um pai ou uma mãe, né? Isso que tem filhos, e aí a gente pode definir essa persona. Então, olha só, aqui a gente começou a entender sobre o que é não vender para todos. Essa loja, ela poderia facilmente dizer: Ah, eu vendo para todo mundo, qualquer pessoa pode vir comprar aqui. Mas e se disser assim: Ah, meu público-alvo é crianças, tem certeza? Porque uma criança, ela nem é para ela estar usando telefone nem rede social, não é isso? A gente sabe que eles usam, mas não é para eles estarem usando e eles também não têm poder de compra. Então, como é que eles vão comprar com você? Então, a gente precisa parar para entender quem de fato é essa persona, essa pessoa que ela compra no nosso negócio, na nossa empresa, ok? Então, isso é o que diferencia as marcas que vendem tanto. A gente até falou isso aqui em encontros passados, dando o exemplo da Ferrari, né? Que a Ferrari, ela não vende para todo mundo. Ela não, a gente não vê propaganda da Ferrari em TV aberta. A gente não vê um anúncio da Ferrari nas redes sociais. Vocês veem? Não. Então, ela entende muito bem a questão do público dela e da exclusividade que ela oferece. Até coloquei aqui para mostrar para vocês essa questão da Natura, né? Que a Natura, nós temos a Natura e o Boticário. As duas vendem perfume, produtos para pele. Só que a Natura, o que que a Natura trabalha? Ela trabalha o autocuidado e propósito, voltado para mulheres que valorizam sustentabilidade e conexão emocional com a marca. Cada campanha reforça esses valores. Vamos trazer à memória as propagandas e até as revistas da Natura. Lá a gente vê o quê? A gente vê várias mulheres com vários tons de pele diferente, com corpos diferentes, não é isso? Então a Natura ela traz muito esse conceito de autocuidado, de propósito, de aceitação. É isso que a gente vê na publicidade da Natura. Agora vamos lembrar aqui das propagandas da O Boticário. O que que a gente vê nas propagandas da O Boticário? No Boticário, é assim, na minha percepção, eu vejo que eles trabalham muita questão do períodos festivos, essas coisas. Eles puxam mais a propaganda para esse tempo. Essa é a Vamos minha lá. percepção, que eu vejo algumas coisas, né? É o período, ou seja, ou talvez seja porque eles fazem mais divulgação desses períodos, né? Tipo Natal, alguma época, Dia dos Pais. Vamos lá. Ok, é isso mesmo. A O Boticário, o que que ela foca? Ela foca na emoção. Gente, se a gente for olhar para a publicidade da O Boticário, tem muita mensagem bonita, né? Principalmente nas campanhas aí do Dia dos Pais e do Dia das Mães.
Então, eles focam na emoção, eles focam também na presenteabilidade, no dar presente. Toda propaganda que a gente for ver da O Boticário é uma pessoa dando um presente para outra. Vocês já pararam para ver isso? Sim, Sim, verdade, Cláudia. até por isso, Aline, que eu digo assim, que eles focam, essa forma que eu não sabia como falar, né? É a questão do período, é a questão do dar, que eles aproveitam cada data para focar isso aí. Show. Então, suas Exatamente. campanhas. Viu, Thaline? Eu vejo também assim que antes a Boticário era tipo assim, ela vendia perfumes e hoje ela vende presentes, né? Então, quem que não quer dar um presente da Boticário para alguém? E quem que não quer ganhar um presente da Boticário? Qualquer um, né? Uhum. Então, as campanhas aí da Boticário, elas giram, né, em torno de dar e receber amor, conectando produtos a momentos especiais na vida dos clientes. Isso aqui tudo que vocês falaram, né? Então, cada marca, ela fala diretamente. Passei demais. Cada marca, ela fala diretamente com a sua persona para gerar essa conexão genuína e vendas conscientes. E aí nós temos um ponto de partida, né? Como é que eu faço, professora, para poder conhecer mais do meu cliente, né? Entender quem é ele, para mim ser tão assertivo assim quanto a Natura, como o Boticário. Aí nós temos essa ferramenta aqui, que é o ponto de partida, que é uma pesquisa de mercado. O que que é uma pesquisa de mercado? Eu vou investigar comportamentos, preferências do meu cliente. Eu não vou partir mais de suposições, mas agora eu tenho dados para poder analisar e agora ofertar exatamente o que o meu cliente ele quer, ele precisa, ele deseja, ele se conecta. Então, a pesquisa de mercado é isso, é para a gente poder investigar comportamentos e preferências dos nossos clientes. Então, eu consigo entender o perfil e comportamento, quem são meus clientes, como vivem, o que valorizam. Eu consigo descobrir o que influencia a compra, né? Qual é a razão por detrás da decisão de compra. Às vezes a gente acha que a decisão de compra é só estar atrelada a preço, mas não. Às vezes a pessoa ela escolhe comprar porque o atendimento foi muito bom, porque ela está com muito desejo daquela marca, porque ela vive em um meio que é importante ela ter aquele item ou fazer aquele serviço, porque ela tem uma necessidade de sentimento, de inclusão, né, de participar de uma coisa. E isso são desejos, né? Entender o perfil, o comportamento e o que que influencia essa compra. Gente, contar aqui uma historinha para vocês. Essa necessidade de pertencimento, ela é tão forte, na nossa vida que a gente precisa realmente, estudar o nosso cliente. Vou contar aqui um exemplo meu pessoal. Eu sempre fiz CrossFit, né? É o esporte que eu pratico. E aí, só que eu nunca fui uma pessoa que foi aquela crossfiteira de vergonha, né? Eu sempre fui aquela crossfiteira meio assim Nutella. E aí, então, eu nunca me preocupei em comprar um tênis legal para fazer o esporte, porque o CrossFit ele tem até um tênis ideal para você praticar, né? Tem a questão dos gripes, que são a luva que a gente utiliza lá, corda, tem os seus acessórios, seus materiais. E eu nunca me preocupei com nada, né? Eu sempre fui com minha roupinha de academia, meu tênis comum. E às vezes levava uma garrafa d'água e um sonho. Entende?
E no CrossFit tem uma coisa que eles trabalham por turmas, né? Por exemplo, no box que eu treino, lá é a turma de 5 e 10 da manhã, de 6 e 10 da manhã, de 7 e 10 da manhã, 8 e 10 da manhã. Aí depois vem a turma de 12 e 10, que é meio-dia e 10. Aí depois vem as turmas de tarde e noite, né? Que é 17 e 10, 18 e 10 e 19 e 10. São os horários que tem lá. E isso, né, quando você entra numa turma dessa e começa a frequentar uma turma, você cria laços, né? Diferente de academia, que você, de uma certa forma, vai de maneira mais independente. Então, quando você frequenta todos os dias, você cria laços com aquelas pessoas. E dentro do box, né, onde eu treino, eu nunca tinha criado esses laços porque eu ia treinar a qualquer horário. Não tinha uma rotina para dizer, ah, esse aqui é o meu horário que eu vou treinar sempre. Nunca criei isso. Então eu sempre, nunca me importei, sempre fui uma crossfiteira Nutella, bem Nutella. E aí esse ano eu comecei na turma de 6 e 10 da manhã. E aí, enfim, começando a conversar lá com as meninas, né? Aí tem umas meninas lá que já são crossfiteira mesmo, já gostam do esporte, leva a sério e tudo mais. E aí elas começaram a me incentivar, né? Tão tal que domingo retrasado eu participei de uma competição, minha gente, de CrossFit. E eu ganhei o primeiro lugar na minha categoria. Vocês acreditam? Era o trio, né? Eu e mais duas, a gente ganhou o primeiro lugar. Recebi hoje minha medalha. E e aí, com essa negócio de grupo, né, de influenciar, eu acabei sendo influenciada. Começou a surgir em mim essa necessidade de pertencimento, né? Por mais que às vezes não dê para ir num treino de 6 e 10 da manhã, mas se eu for em outro horário, mas eu sei que o meu horário é 6 e 10. É 6 e 10 da manhã e eu tenho aquele grupo ali, aquelas pessoas. E isso começou a me despertar esse desejo de ir atrás de equipamentos mesmo de CrossFit, de ter um tênis bacana, de ter os meus acessórios, né? De começar a cuidar mais da minha alimentação. Então, esse universo, essa necessidade de pertencimento, essas pessoas que estão ao meu redor, praticando o esporte comigo, é o quê? São influências de compra. É o que é a minha razão por decidir comprar tal material. Vocês conseguiram compreender através dessa história? Sim, Pronto. Por isso que é tão importante a gente conhecer o nosso cliente. O que que esse cliente pratica? Que esporte? Com o que que ele trabalha? Que tipo de pessoa é o ciclo dele? Porque tudo isso influencia a compra, traz comportamento de compra. E aí, o último ponto que eu coloquei aqui Taline, é tá sobre pausado o analisar teu compartilhamento. concorrentes. O compartilhamento tá pausado. Oi? O compartilhamento tá pausado, né? Não, eu não mudei a tela, não. Ainda estou nessa telinha bem aqui. E o último ponto que eu coloquei aqui é analisar os concorrentes e oportunidades, né? Para você descobrir ou tentar implementar qual vai ser o seu diferencial no mercado. Eu estava atendendo algumas empresas semana passada, e aí, quando a gente trata do varejo, né, a gente tem muita concorrência, principalmente loja de roupa, né? Enfim, tem muita concorrência. E essas pessoas que têm o mesmo nicho ali, né, que vai ser o exemplo, loja de roupa,
elas não podem ser iguais umas às outras, né? Porque senão o seu cliente ele vai só brigar por uma coisa, que vai ser preço. Então a gente precisa, nesse mercado tão competitivo que a gente está, ter um diferencial. Como é que a gente pode chamar a atenção desse cliente, se destacar aqui na nossa empresa, né? E por que que essa pesquisa de mercado ela é tão importante para a gente fazer? Porque ela transforma incerteza em segurança. Você agora vai tomar decisões na sua empresa, no seu negócio, de maneira estratégica, baseada em fatos, não em intuição. Nós vamos tirar o achismo e agora nós vamos tomar decisões estratégicas dentro da nossa empresa. E como é que eu posso descobrir o que que o meu cliente quer? Nós temos três tipos de pesquisa. A primeira é a pesquisa exploratória. A gente consegue compreender motivações, desejos profundos, né? Aqui é onde a gente vai usar perguntas abertas, é tipo aquela entrevista mesmo, para descobrir o porquê decisões. Um exemplo, o que te faz escolher uma loja de roupa em vez da outra? Então, a pesquisa exploratória, ela é estilo entrevista e a gente usa perguntas abertas. Aqui a gente pode utilizar o nosso Instagram, a gente pode conversar com o cliente ali cara a cara, a gente pode montar uma pesquisa num formulário, né? Colocando algumas perguntinhas para a pessoa responder. Então, esse é um tipo de pesquisa. Nós temos a pesquisa descritiva, que ela é para quantificar dados, né, números e porcentagens. Então, aqui a gente vai colocar perguntas como quantos, qual frequência, quanto, para a gente trazer clareza para a nossa estatística. Então, um exemplo para a gente entender sobre pesquisa descritiva, 60% das minhas clientes compram mais de uma vez por mês. Olha só, o que que esse exemplo aqui ele traz para mim? Traz essa clareza de quantas vezes um determinado cliente ele frequenta a minha loja. E aí nós temos a pesquisa, o 3 que é a pesquisa de concorrência, que aqui é para a gente observar o comportamento dos concorrentes. Aqui a gente pode analisar os posts das redes sociais, promoções, engajamento e estratégias, para a gente identificar oportunidades e também criar um diferencial em cima disso. Exemplo, acompanhar as estratégias de conteúdos e promoções de uma loja do ramo, ok? Então, nós temos esses três tipos aqui de pesquisas. Aí eu trouxe aqui um exemplo, né? Uma loja de acessórios femininos que decidiu entender seus clientes. Qual o objetivo da pesquisa dela? É descobrir hábitos, preferências e o que faziam comprar ou desistir de comprar. Aí a gente montou aqui algumas perguntinhas para fazer via Google Forms. As perguntas que nós realizamos. Com que frequência você compra acessórios? O que mais te atrai em uma marca? O que te faz deixar de comprar de uma loja? Onde costuma ver novidades? Instagram, WhatsApp ou loja física? E aqui nós temos um resultadozinho quantitativo. 65% das pessoas que foram pesquisadas, o que que elas valorizam? Design e exclusividade. Valorizam uma peça original. 25% respondeu que buscam por promoções e ofertas atrativas. E 10% responderam que o preço baixo, que o foco principal era no custo, né? Que eles gostam de preço baixo. Quando a gente olha para esses resultados aqui, 65, 25, 10%, que informações
traz para essa loja? Vocês conseguiram compreender? Que essa loja ela tem que investir? Ela vai precisar investir em design, exclusividade, em promoção ou preço baixo? Vamos lá, gente. Preço baixo, né? Não, tá bem. Sério? Não. Olha o resultado da pesquisa. Ela montou a pesquisa dela e ela Uhum. entendeu que 65% das respostas o público prefere design e exclusividade. vinte e Ah, cinco por cento promoções, buscam ofertas atrativas. E 10% preço baixo. 10% tá foca exclusivo, no é o design custo. exclusivo da Design loja. exclusivo, com certeza. É, o Então, pessoal quer coisa diferente. essa empresa aqui, olhando para esse resultado, quando ela for fazer publicação em suas redes sociais, for conversar com o cliente, né? Ela vai focar o quê? Em mostrar exclusividade, novidade, design diferenciado, porque é isso que a maioria do público dela procura. Conseguiram compreender agora? Uhum. Ok. Show. Então, isso aí é um poder de uma pesquisa de Sim, mercado. é verdade. Quando a gente fala de pesquisa de mercado, a gente precisa também entender sobre segmentação de mercado. Por que que eu preciso segmentar? O que que é segmentar, professora? Segmentar é dividir. Eu preciso dividir para entender melhor. É, deixa eu ver aqui. Vocês concordam comigo que se eu tenho uma loja de acessórios femininos, podem comprar comigo um público de 18 a 60 anos, não é isso? Sim ou não? Sim, professor, tá certo. Tá certo, né, Raimunda? Uhum. É, porque É, aí vai chamar, fala esse público aí, mas não implica dizer que não possa ir gente mais velho ou mais novo, entendeu? Mas eu acho que com o passar do tempo, você vai perceber que tipo de público que você realmente está conseguindo. Aí você vai trabalhar mais focado nesse público que você está atingindo a maior quantidade. tudo bem, Laura, é isso aí. Uhum. É isso aí. Muito bom. Vamos lá. Na minha loja, eu posso atender pessoas de 18 a 60 anos, ok? Só que eu Ok. preciso segmentar esse público, eu preciso dividir. Por quê? Porque uma mulher de 60 anos, provavelmente ela não vai procurar peças a mesma coisa do que uma menina de 18 anos. Vocês Com concordam comigo? certeza. Com certeza. Então, eu preciso dividir o meu público, eu preciso segmentar eles para que eles possam caber em grupinhos e eu possa entender quem é cada grupo. Então, é impossível a gente vender bem para todo mundo. E a Laura, ela pontuou muito bem. Existe uma fatia, né? Eu coloquei aqui de 18 a 60 anos, mas existe uma fatia ali que ela tem uma maior frequência, né? Que ela compra mais, que ela se identifica mais com sua loja. Vamos dizer que é um grupo de 40 até 50 anos. Isso é uma fatia desse meu público, uma segmentação que vem com maior frequência para minha empresa. Então eu preciso segmentar para isso, porque é impossível vender bem para todo mundo. Permite eu ter uma comunicação mais assertiva.
A forma como eu publico o meu conteúdo, é, como eu vendo, é totalmente diferente para uma mulher de 60 anos e para uma menina de 18 anos. Sim ou não? Sim, com Então, por certeza. isso que segmentar é importante para me ter uma comunicação assertiva. E o outro ponto é que otimiza recursos e investimentos. Por quê? Eu invisto em anúncio pago, não é isso? Se eu colocar anúncio para um público geral de 18 a 60 anos, eu vou estar gastando muito dinheiro. Mas quando eu entendo que os meus clientes são mulheres empreendedoras de a partir de 35 anos até 55 anos, que têm dificuldade com rede social, eu estou fazendo o quê? Segmentando. E eu vou colocar o meu recurso, o dinheiro do meu anúncio, especificamente para o público que tem maior frequência e que eu atendo melhor. Conseguiram compreender? Pronto. Sim, professor, verdade. E aí nós temos quatro tipos de segmentação. A primeira é segmentação demográfica. É uma segmentação assim bem geral, né? A gente consegue entender sobre idade, gênero, renda e profissão. Exemplo, mulheres de 25 a 45 anos, classe média, profissionais autônomas. Nós temos a segmentação geográfica, que a gente consegue entender a fatia, né, do público aí por cidade, região ou clima. Clientes de Teresina, Piauí, que é uma região quente que preferem roupas leves. Isso aqui eu tô dando um exemplo para uma loja de roupa, tá, gente? E aí nós temos o psicográfico. Vou até fazer um coração assim. O que que é o psicográfico? É sobre entender o estilo de vida, valores e personalidade. Aqui é para me compreender o que que o meu público valoriza, como é a personalidade dele, o estilo de vida. Então, exemplo, mulheres que são independentes, que valorizam a autenticidade e sustentabilidade. E aí nós temos o último segmento que é segmentação, que é o comportamental. Aqui é sobre a gente entender hábitos e atitudes de compra. Eu entendi nesse exemplo aqui que essas mulheres de 25 a 45 anos, classe média, profissionais autônomas, que são de Teresina, Piauí, e que elas querem roupas, buscam por roupas leves, né? Porque é uma região quente, e que elas são independentes, valorizam autenticidade, sustentabilidade, mas que o hábito e a atitude de compra dela é o quê? Compra por impulso, seguem tendências de moda e elas são engajadas nas redes sociais. Então, quando eu entendo o comportamento, esses hábitos e atitudes de compra, eu vou investir nesses hábitos para atrair essa cliente. Se elas seguem tendência de moda, eu vou publicar o quê? Se eu for uma loja de roupa, sobre tendências de moda, não é isso? E se elas são engajadas nas redes sociais, eu preciso estar mais presente ainda nessas redes sociais. Concordo comigo? E se elas compram por impulso, o que que eu vou fazer? Ofertas relâmpago para que elas possam comprar, incentivar ainda mais essa compra por impulso. Então, percebam que quando eu segmento, né, o meu cliente, eu vou dividir nas fatias aí do meu público, eu consigo conhecer ele mais, tanto de forma demográfica, como geográfica, psicográfica e comportamental.
Isso aqui trouxe muita clareza para vocês, sim ou não? Sim. Sim, Etalene, deixa eu até colocar aqui que você me trouxe um insight com relação a esses quatro tipos de segmentos, né? Porque quando a gente vai fazer, tipo, patrocinato no Instagram, eles pedem tudo isso, né? E a gente tem que estar com bastante clareza com relação a qual é o nosso público para que ele possa atingir e colocar lá especificamente para que eles possam estar jogando patrocinato especificado, né? Exatamente. Quando você coloca para um público muito geral, por exemplo, de 18 a 60, 70 anos, é um público geral, né? Você vai gastar dinheiro, muito dinheiro. Quando você entende quem é o seu público, onde ele está localizado, qual é a idade, gênero, profissão, o que que eles preferem, né? Valores, estilo de vida, como é o comportamento de compra deles, a gente faz um anúncio, né? Concentrado para atingir exatamente essa pessoa, que é a pessoa Quero ideal falar, que compra na minha mão. quero falar. Pode falar. É o seguinte, eu sou Jace de Salvador, Jace Leão. Eu me acho e sou uma excelente vendedora. Eu, há algum tempo atrás, fui representante comercial. Fui a São Paulo, peguei uma fábrica de moda, trouxe para Salvador. Eles pediram para mim para vender, no máximo, em todas as lojas, somando 1.000 peças de cada. Era um mostruário de quase 50 peças. A primeira loja que eu fui, gostaram tanto de mim, das peças, que compraram 10.000 peças de cada. 10.000 peças de cada, estourou a fabricação da fábrica para o ano todo. Aí eu não precisei ir em outras fábricas, em outras lojas, em outros lugares, porque eu estourei a capacidade de fabricação da loja. Só que agora eu estou vendendo roupas, umas roupas que ficaram, mas são roupas lindas e baratas. Mas meu espírito não quer vender essas roupas porque estão muito baratas. Eu quero ficar para mim. Mas eu não posso ficar para mim, porque eu já estou cheia de roupa. Eu estou com a compulsão de comprar roupa. E eu agora quero fazer terapia para tirar essa compulsão. E não estou vendendo as roupas porque estou com pena de vender tão barata em vez de ficar para mim. O que é que você me aconselha? Dona Jacira, é, o que que a senhora gosta de fazer? A senhora tem um sonho? A senhora tem um objetivo? Acho que uma aula que a senhora falou que tinha um objetivo de ajudar algumas pessoas. Acho, que, se eu não me engano, foi Sim, eu você. já falei, mas isso é projeto para diante, é para o próximo ano em diante, porque no momento tem que ter capital para fazer esse projeto, e no momento eu estou sem capital, Pois é, entendeu? pois. Eu fui a professora aposentada, nível superior, filosofia, e estou aposentada. Então, Agora acho. estou procurando alguma atividade para preencher meu tempo, não por necessidade, mas para preencher, para eu não ficar ociosa. Voltei a Aham. cuidar de mim, estou andando, fazendo na piscina exercício, estou cuidando de mim, mas ainda não cheguei na atividade que eu gostaria de fazer. Estou pensando e analisando primeiro. Pois é, mas a senhora tem um objetivo, que é um objetivo muito bom, inclusive. E como a senhora falou, a senhora precisa de capital. E a senhora tem um estoque. Por que que a senhora não concentra a sua atenção em vender para poder trazer o dinheiro para atingir esse objetivo que você quer?
O que eu vejo no meu ponto de vista, esse seu objetivo ele está precisando de uma data para ser realizado, pelo menos os primeiros passos. Ele é um objetivo grande, né? Um sonho grande? Pode ser, mas a gente pode destrinchar ele em pequenos passos. Entende? Acho que desse dia a gente está até falando sobre metas, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que você pode criar esse planejamento para você atingir esse seu objetivo, começar aí com os primeiros passos, e se você tem esse estoque, vamos mudar o foco, né? Para você vender não sobre você, mas sobre o objetivo que você quer atingir, que é para ajudar outras pessoas. Esse é uma dica assim que eu posso colocar aqui para você. E você acha que eu devo fazer terapia para acabar com essa pulsão de comprar roupa? Acho sim que você tem que fazer terapia sim, mas se você quiser uma ajuda de um profissional que possa trabalhar com você sobre planejamento estratégico, é bom, porque aí pode ser que ele vá ali lhe acompanhar até você atingir esse objetivo que você quer, para montar as Esse metas. objetivo que eu quero, o capital é grande. Mesmo eu vendendo todas as roupas, não daria nem para entrada. Mas eu acho que sempre tem um caminhozinho que a gente pode começar com o que a gente tem, entende? Entendo, entendo. Valeu, valeu. O meu Estou objetivo. analisando tudo e pensando em tudo. Valeu a Pronto. aula, valeu a intenção, valeu tudo. Obrigada. Eu tenho um objetivo, gente, que ele é muito grande também. Se eu for olhar para ele e eu não. E olhar assim para os meus recursos que eu tenho hoje, eu vou dizer assim: eu não vou conseguir. Mas eu preciso ir nos pequenos passos mesmo, e indo com o que eu tenho, até a gente conseguir chegar lá. Fé em Jesus, Deus está no controle de tudo, a gente chega lá. Amém. Amém, amém. Só para a gente poder finalizar aqui, vamos lá. Trouxe aqui um exemplo, né, de segmentação da loja Flor e Moda. Que é uma loja de roupa feminina aqui em Teresina. E aí a gente vai identificar aqui os segmentos identificados. Quando eu coloco mulheres de 25 a 40 anos, eu tenho uma segmentação o quê? Demográfica. Quando eu coloco Teresina e Timon, eu tenho uma segmentação o quê? Geográfica. Quando eu coloco valorizam, autoestima, autenticidade e se expressam através da moda, eu estou colocando o quê? Uma segmentação psicográfica. E quando eu coloco que compram roupas em datas especiais, seguem tendências e engajam online, eu estou colocando o quê? Uma segmentação comportamental. Então, agora eu consegui ver melhor aqui quem é o tipo de cliente que eu estou atendendo através das segmentações. Eu trouxe aqui perguntas essenciais para a gente começar a construir a nossa persona ou conhecer esse público que a gente tem, né? Para a gente ser agora empresários, empresárias ou profissionais mais profundos. Então, o primeiro passo é a gente perguntar quem é, né? Nome, idade, gênero, profissão, estado civil, filhos, parte aqui demográfica. Segundo, geográfico,
onde vive, cidade, tipo de habitação, clima, contexto socioeconômico. Terceiro, como é a rotina? Horários, compromissos, estresse, desafios diários. Quarto, o que que essa pessoa valoriza em uma compra? Que fatores importam mais? Qualidade, preço, experiência, exclusividade. Quinto, como é que essa pessoa ela busca informações? Redes sociais, blogs, pessoas que influenciam sua decisão de compra. Sexto, qual é o seu maior desafio? O problema real que o seu produto resolve, né? Que tipo de problema ela tem que o seu produto pode ajudar? Sétimo, o que que faz confiar? O que que faz ela confiar em uma marca ou em uma loja? Recomendações, certificações, história de sucesso de clientes reais. Oitavo, como é que ela se comporta nas redes sociais? Que tipo de conteúdo ela mais comenta, compartilha, salva? Qual é a sua frequência de engajamento, né? Ela tá ali todos os dias nas redes sociais interagindo, ou é só um dia, uma hora no dia que ela tira para isso? Como é que é o relacionamento dela com as redes sociais? É... Eu trouxe aqui para mostrar para vocês uma ferramentazinha que a gente pode criar essa pesquisa. Todos aqui conhecem o Google Forms, sim ou não? Concordo. Minha tela mudou para vocês ou não? Mudou. Pronto, vocês estão acompanhando, não é isso? Sim, sim. Aqui no Google, a gente tem uma ferramentazinha muito boa para a gente poder criar essas pesquisas de mercado, que é aqui o Google Forms. Vou colocar aqui nessa parte de aplicativos e é exatamente essa ferramenta aqui, ó, formulários. Aqui eu posso criar a partir de um formulário em branco, né? Aqui eu posso colocar um título, aqui eu posso botar uma breve descrição do que se trata a minha pesquisa, e a partir daqui eu vou criando as minhas perguntas. Aqui a gente escolhe o modelo de resposta, né? Se é múltipla escolha, o que que é múltipla escolha? A pessoa só tem o direito de escolher uma resposta, certo? Aí nós temos aqui parágrafo. Para que que é o parágrafo? Para uma resposta muito longa. Resposta curta, né? Ele coloca aqui só uma linha para uma resposta bem curta. É, E aí nós temos a caixa de seleção. Para que que é a caixa de seleção? Se a pessoa ela pode escolher mais de uma opção, aí você coloca essa opção de caixas de seleção. E aí nós temos aqui a lista suspensa. O que que é essa lista suspensa aqui? Eu posso dar opções para essa pessoa, várias opções para essa pessoa também escolher. E aí nós temos essa parte aqui linear. O que que é a parte linear? Como você classifica o nosso atendimento de 1 a 10? Aí a pessoa escolhe ali a nota que ela classifica o atendimento. Só um exemplo. Então, esse formulário aqui a gente pode criar de maneira gratuita, né? Aqui tem essa opção de publicar, você publica e depois ele vem para cá, né? Que gera o link desse formulário. E aí você coloca aqui em copiar e pega esse link e envia para os seus clientes. Gente, quando os seus clientes responderem, vocês vão ter muitos dados bons para vocês fazerem vendas mais assertiva, é, fazer anúncios também mais assertivos. Coloquei aqui um exemplo para vocês de um formulário, né, que eu fiz e a gente utilizou perguntas como
Quais são os seus principais desafios que você enfrenta ao gerenciar sua loja de roupa? E aí, na pesquisa que a gente fez, a gente descobriu que a maioria das pessoas elas têm dificuldade com estratégia de marketing, né? E a segunda opção foi sobre atrair clientes. E a terceira opção foi sobre fidelização desses clientes. Então, olha só como esse formulário ele traz esses dados, né, que a gente pode analisar para a gente ser mais assertivo no nosso negócio, né? Em uma escala de 1 a 5, qual a importância de ter acesso a informações sobre as últimas tendências de moda para você? A gente utilizou aquela parte, né, linear. É, Quais áreas da sua loja você gostaria de melhorar com o apoio de uma plataforma digital? Vendas, marketing, experiência do cliente. Então, aqui foi trazendo esses dados para a gente poder analisar, para a gente ser mais assertivo no produto que a gente iria oferecer. Uma pergunta muito boa que a gente fez. Você estaria disposto para pagar uma plataforma que forneça conteúdos e ferramentas específicas para o crescimento do seu negócio de moda? E a maioria das pessoas que responderam, 81,6%, disseram que sim. E aí a gente perguntou sobre preço, né? Quanto o máximo que eles estariam dispostos a pagar. A maioria respondeu que R$ 67. E a segunda maioria responderam que 97. Então, eu posso fazer a minha formação de preço do pagamento mensal, né, com a mensalidade, entre 67 até no máximo 97. Então, consigo entender também sobre essa questão de preço para colocar o preço no meu produto ou serviço. Turma, seguinte. Eu tenho a minha parte 2 para falar com vocês, que é sobre persona. Eu quero montar com vocês uma persona ao vivo aqui para que vocês possam entender, mas ela vai ser parte 2 desse conteúdo aqui, certo? Que vai ficar na próxima quarta-feira. Aí, negreiros, você já tem o tema, né, do nosso próximo encontro, que vai ser esse mesmo tema, só que parte 2 que a gente vai vir com a parte de persona, tá bom? Tá ok, tá ok. E agora eu libero a sala para que vocês possam fazer perguntas, né, pontuar alguma coisa. Alguém tem alguma pergunta, dúvidas? Dona Laura participou hoje, contribuiu, gostei bastante. Tô bem. Isso aqui é prática, olha só, pessoal. Isso é prática e o que ela está falando aqui, aqui no ICP nós utilizamos. Vocês querem ver alguma coisa? Por exemplo, qual é a predominância do nosso grupo de alunos? Tem uma predominância de um sexo, tem uma predominância de uma faixa etária, tem várias predominâncias, não tem? Aqui você encontra, por exemplo, jovens. Por exemplo, aqui homem, é comum encontrar homens? Aqui, não. É comum encontrar pessoas aqui no ICP Academy abaixo de 25 anos? Abaixo de 30 anos? Tem alguém aqui nesse momento abaixo de 25 anos? Então, tem o Bruno aqui e eu, né? Mas tô dizendo que não tem homens. Tem, mas a predominância são mulheres. Então, porque a nossa persona do ICP, ela tem uma persona. Qual é o público que a gente conversa? Qual é as campanhas que são feitas? Por quê? Não é porque nós homens, Bruno, nós homens não temos interesse, o ICP não tem interesse em nós homens. É porque é o seguinte, além do Bruno, eu estou vendo aqui porque está tendo aqui, né? Na tela tá fácil aqui eu enxergando o Bruno, por isso que eu estou falando.
Mas pode ser, deixa eu ver se tem mais alguém além de nós dois. Mas olha só, eu e o Bruno estamos fora da curva. Os homens não buscam autoconhecimento, na maioria. Nós temos exceções, porque nós buscamos. A maioria que busca autoconhecimento são mulheres. São mulheres que estão disponíveis a buscar o autoconhecimento, a se transformar, a ter algo novo. Esse é o público que a gente conversa. Agora vem homens, como veio o Bruno, como tem outros homens aqui. Vem pessoas, às vezes, abaixo dos 30 anos fazer o Nexus, mas não é a regra, sim. Vocês verificam, quem já fez o Nexus aqui, verifica qual era o grupo predominante. E às vezes, com raras exceções, como eu já falei aqui várias vezes o nome do Bruno, mas com raras exceções, a maioria dos homens que estão no Nexus é porque é as mulheres que estão levando. Então as mulheres é que buscam. Então vocês conseguem perceber que aqui nós temos, ó. E o que a Thaline está trazendo é o que nós fazemos na prática, no dia a dia. Esse Google Form que ela falou, quem aqui, quando fez o Vida Próspera, depois que eu, Negreiros, mandei uma mensagem perguntando quem fez o Vida Próspera, que queria receber o certificado do Vida Próspera, preencheu os dados no formulário do Google Form. Quem fez o Vida Próspera recente, aí de alguns meses para cá, no sábado o Mazul disse, para que eu possa ajudar mais vocês vão responder uma pesquisa agora, no sábado de manhã, que eu, Negreiros, disparo, né, pelo WhatsApp. É no Google Forms. Então vocês estão vendo? O que o cara está trazendo, nós fazemos aqui no dia a dia. Viu? Então, o que ela está trazendo é prática aqui. Então, é algo provado e comprovado por nós. Viu? E a persona, que ela vai falar na próxima aula, nós temos a nossa persona. Nós temos. A Jana aí, que está fazendo a mentoria M5, sabe disso ainda mais que nós, sabe do que eu, né? Vamos lá, aqui no 3, eu falei M5, M5 é a mentoria que a Jana está fazendo, aí eu disse no 5, mas não, então vamos no 5. 1, 2, 3, 4, 5, feliz! Tchau, tchau. Um abraço, Bruno. E em nome de você, saudar todos os demais alunos aqui, viu, Bruno? Nós somos os heróis da resistência, nós homens, viu, Bruno? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.